BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Natália Mota e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto especial de Oficina do Sentimento e vamos falar hoje sobre um tema muito interessante: diga não ao suicídio. E para falarmos desse assunto, está aqui comigo hoje Ionara Rocha, que vocês já conhecem aqui do nosso programa. Ionara, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. E Cíntia Cavalcante, que também você já conhece de outros programas. Cíntia, muito obrigada pela presença. É sempre uma alegria imensa estar aqui. Realmente é sempre uma alegria esse projeto com esses temas tão importantes, né? E tão reais aí na vida. A gente tem aquela mania de achar que coisas ruins só acontecem com o outro, né? Só acontece com o vizinho. E a gente nunca sabe quando a gente vai se deparar com essas situações. Uhum. E hoje nós vamos falar aí do Diga Não ao Suicídio, trazendo uma abordagem um pouco mais leve, tentando entender melhor, né? Compreender, na verdade, o lado dessas pessoas, não é, Ionara? Vamos começar aí a falar sobre esse assunto. Isso. Existe assim, primeiro nós vamos dizer que estatisticamente, né, o número de suicídios está aumentando a cada vez mais. Mesmo as pessoas sabendo de certas consequências do suicídio, inclusive que a morte não existe, né? Que há vida do outro lado, ainda falta alguma coisa para a gente conversar sobre isso de uma forma que a gente possa entender a pessoa que está pensando nisso, no suicídio, o que se passa com ela. E a psiquiatria, nossa, anda falhando imensamente nesse lado, imensamente. Porque muitos dos remédios que são receitados é, às vezes, o que causa o suicídio. Então, é muito comum você ver em remedinhos lá de antidepressivos, né? Dizendo que pode ser que cause, que tenha pensamentos suicidas. Ou seja, a pessoa está indo atrás de uma ajuda, está indo tentando buscar algo e acaba pegando algo que é pior para ela. Acaba piorando a situação. Acaba piorando. Então, nós precisamos entender mais o processo e o que passa no coração de uma pessoa que está querendo tirar a própria vida. Porque, na verdade, a pessoa que quer se matar, ela não quer se matar, ela quer matar a dor que ela está sentindo. Ela quer acabar com aquele sofrimento. Ela quer acabar com aquele sofrimento que muita gente não entende. Muita gente não entende. Tem gente que acha que é fraqueza, tem gente que acha que é covardia. Então, assim, existem lá fora muitos julgamentos, né? E um familiar, quando ele passa, por exemplo, como de uma mãe perde um filho ou uma filha por questão de suicídio, né? Muitas vezes a pessoa tem até vergonha de dizer que o filho ou a filha se suicidou, porque aquilo torna ainda mais doloroso o processo. Então, eu acho que nós estamos precisando acolher mais, julgar menos, né, Cíntia? O que você acha disso aí? Com certeza, temos que falar sobre o suicídio e as pessoas que estão sofrendo com esses pensamentos. Como vocês mencionaram, é preciso entender, e é tão difícil entender porque a nossa medicina ainda não entende de tudo. Uhum. Nós temos limitações. Em todas as áreas temos limitações. Mas eu vejo vou pegar a tua deixa que você falou, que a psiquiatria ainda não alcança tudo e não traz o alívio, porque os remédios estão dando efeitos colaterais que são de fatores psicóticos. E o que acontece? A pessoa que mais necessita falar sobre isso, ser entendida, entender o processo, ela não tem esse apoio.
porque existe o apoio dos remédios, da alopatia, existe em casa a família que não sabe lidar, que não sabe o que está acontecendo, que tem medo de falar, porque a pessoa, vamos dizer, enfocando nas pessoas que já ameaçam essas atitudes suicidas, eu acho que ninguém tem coragem de chegar e falar porque não quer tocar naquela batata quente. É uma coisa muito melindrosa, muito delicada. E como é que fica o apoio emocional a essas pessoas? Isso. Um não quer falar porque tem medo ou não sabe o que falar. O outro não fala, a pessoa que está pensando no suicídio, porque não entende o que está acontecendo. Tem tantas questões envolvidas, questões de químicas no cérebro, questões emocionais, questões espirituais. Isso. É tanta coisa para ser entendida e não existe diálogo suficiente que alcance. Existem muitos grupos, sim, mas não alcança a massa. A quantidade, como você falou, é muito grande. São um suicídio a cada 40 segundos. Em 2020, serão um suicídio a cada 20 segundos. Isso, fica uma coisa meio que epidêmica, né? E, infelizmente, as pessoas estão pensando nisso, né? E de onde que vem isso? Que dor é essa? Eu acho que a gente precisa interpretar isso, né? Que dor é essa? E daí eu pergunto até para vocês, o que você acha, por exemplo, Natália, o que você acha que uma pessoa... Qual é a dor dela que ela chega ao ponto de querer se matar? Eu vivi um caso próximo, não muito próximo, mas um colega na escola. Nós tínhamos uma turma, né, de amigos. Escola não dá para você dizer que você é próximo, que você teria uma sala de aula com 50, 40. E um dos nossos colegas, isso já era na fase do colegial. Passamos pelo colegial, ele já estava casado com filho. E aconteceu dessa pessoa cometer o suicídio. Nunca ninguém sabe exatamente o motivo real se a pessoa não deixar uma carta. Porque depois que a pessoa já se foi, né? É fácil você tirar conclusões, mas você não tem como saber o fato específico. Mas depois de muito tempo foi descoberto que no caso dele, ele estava quebrado financeiramente. E o medo dele, assim, talvez, não sei se medo, a gente pode... É perigoso usar as palavras, né? A gente não tem como descrever o que a pessoa sentia. Mas o que se mostra é que ele tinha um medo de não conseguir provide, né? Ser o provedor mais da família. E que a mãe e o filhinho bebê, iam acabar passando necessidades por responsabilidade dele. E ele veio a cometer o suicídio. Isso foi que realmente se citou. Então é difícil você falar um tema, né, Ionara? Pode ser um amor, né? Pode ser no sentido passional, pode ser no sentido... financeiro, familiar. Tão comum, né? Mas é difícil você citar um, né? A dor, eu acho que isso são exemplos. As questões financeiras é muito, muito comum, né? Isso acontecer. E não saber, sabe, às vezes o que nos falta é saber lidar com as frustrações da vida, né? No caso do seu amigo, né? Por exemplo, se ele tivesse chegado para a esposa e conversado, então quer dizer, o medo do fracasso é uma das causas do suicídio. Olha isso, a pessoa às vezes prefere passar por um ato do suicídio do que encarar um fracasso. Agora, todos nós passamos por fracasso na vida. Talvez, se nós tivéssemos um olhar um pouco diferente do que seria o fracasso, se nós usássemos o fracasso como experiência, talvez a gente pudesse ter uma outra perspectiva de vida. Então, o que a gente pode ver é que, quando geralmente a pessoa está com um pensamento suicida, ela vê que aquela é a única saída. Ela acha que é. E aí ela não consegue pensar em outras saídas. Mas as saídas que ela está procurando são saídas materiais e não emocionais. No caso, eu estou dizendo do caso financeiro, né? Quando a causa é o financeiro. Então ele pensa assim, como eu vou conquistar, como eu vou superar, como eu vou fazer para sustentar minha família? Raramente ele pensa assim, o que eu vou fazer para lidar com esse sentimento, com esse medo do fracasso que eu tenho?
Entende? Porque se ele consegue entender que o problema dele ou dela é um problema emocional, de raiz emocional, de interpretação emocional, ele vai ver que o problema não está no ato em si, no que aconteceu na vida em si, e sim da forma como ele está sentindo a vida naquele momento. E aí, se você procurar buscar uma ajuda nesse sentido, né, ao invés de você procurar razões para você se matar, vamos colocar o amor, né? Por exemplo, se você quer se matar por causa de uma outra pessoa, aí por que você não pensa? O que é em mim que está me levando a pensar assim, né? Não seria diferente? Então, por exemplo, uma pessoa que se mata, que quer se matar por amor a outra, acontece há muito tempo. Ela não consegue enxergar dentro dela própria a falta de amor com ela mesma. Né? Então, ela acha que ela depende daquela pessoa para tudo, que não vai conseguir viver sem aquela pessoa. Né? Então, ela não consegue fazer esse tipo de interpretação, porque o problema não está necessariamente com os eventos da vida, e sim como ela sente os eventos da vida. Daí ela precisa começar a questionar esse tipo de sentimento. Como eu sinto a vida e por que eu estou com esse olhar. E aí tentar fazer uma mudança de perspectiva e olhar o que nele pode ser transformado em termos de, pode ser compreendido pelo menos, possa ser acolhido pela própria pessoa em termos de emoção mesmo. Mas até a pessoa chegar nesse nível, né? Você usou uma palavra que eu acho que é chave nessas situações, Ionara. Quando a pessoa tem que se sentir acolhida. E às vezes ela não consegue se sentir acolhida por ela mesma, né? Falta um pouco ali do auto-amor, ou independente do nome que a gente dê, mas a pessoa precisa de ser acolhido pelos outros, por pessoas próximas, não necessariamente só por pessoas próximas. Muitas das vezes, a Cíntia depois ela pode até citar um exemplo que ela estava comentando com a gente, muitas pessoas às vezes são salvas de cometer um suicídio por estranhos, mas porque esse estranho conseguiu acolher a dor daquela pessoa, ouvir aquela pessoa. E isso é muito importante. E às vezes, quando você está num certo meio, você tem vergonha de falar com alguém para dizer, nossa, eu vou conversar com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, que eu quero me matar. E aí você, além do medo de fracasso, você tem medo do julgamento, do que aquela pessoa próxima a você vai pensar. Concordo, Natália. E como isso reflete quem nós somos, de toda a sociedade. Justamente chegou a esse nível epidêmico tão, agora, numa escalada de números tão incríveis, porque reflete quem nós somos. Reflete a família que hoje existe na sociedade, os nossos problemas. O que você está falando, nós não nos ouvimos e nós não enxergamos quem perto de nós está passando por essa pressão e quer pressionar, quer tirar essa pressão de cima. Essa dor, né? Essa dor. Nós não estamos observando. E isso reflete em todo lugar. Tanto é que o suicídio alcança, não importa, qualquer pessoa, inclusive aqueles mais brilhantes que a gente não consegue entender, como, por exemplo, o comediante Robin Williams. Exatamente. Famoso no mundo inteiro, que, inclusive, o seu suicídio trouxe uma notícia que ninguém sabia. Que é na área dos comediantes que existe um índice altíssimo de depressão. Altíssimo de depressão. E isso demonstra quem nós somos. Nós não estamos observando as pessoas que estão do nosso lado. Como sociedade, como família, os núcleos são diferentes e o problema é exatamente o mesmo. Nós não apoiamos as pessoas que estão se sentindo fracassadas, nós queremos julgar essas pessoas. Essa é a chave. Queremos julgar, e isso está refletindo hoje, não está conseguindo mais ser abafado como era antigamente, que ninguém falava. Chegou a um ponto epidêmico, porque os problemas na nossa família, nós estamos sofrendo essa convulsão, essa transformação na família, que agora não está podendo mais segurar e saiu e está chegando
aí, como a gente sabe. E o problema maior também, é que a gente pode conversar sobre isso, é a questão do julgamento, né? Então, você diz assim, por que a pessoa que está pensando em se matar, muitas vezes não se abre com a família e diz? Porque a pessoa está com medo do julgamento, né? E aí a gente precisa refletir sobre isso, porque é o tipo da coisa assim, será que nós julgamos muito, né? Em termos de sociedade? Por que uma pessoa tem medo de nos contar alguma coisa? Porque provavelmente nós temos uma postura de juiz, né? Nós estamos o tempo todo. Então nós precisamos mudar isso para poder acolher, né? Uma postura de juiz. E a pessoa que está pensando em suicídio, ela também tem essa postura de juiz, só que é com ela mesma, tá? Então, aí você vê que quando Jesus disse não julgueis, muito pouca gente consegue entender a profundidade dessas palavras dele. Não julgueis. Porque ou você tem a facilidade de julgar o outro o tempo todinho e você tem a facilidade de se julgar o tempo inteiro. Tá? Então, assim, a pessoa que está se julgando, às vezes a pessoa até pensa, sabe? Se eu falar com a minha mãe ou com meu irmão, eles vão me julgar. Mas é porque ele próprio se julga tanto, porque pode ser que se ele chegar para a mãe e disser isso, pode ser que a mãe acolha. Entende? Pode ser que a mãe abrace e fale, filho, por favor, filha, por favor, não faça isso. Pode ser que a esposa acolha, pode ser. Mas por que a pessoa... Porque ela também julga a si próprio o tempo inteiro, sabe? Se julgando fracassada, se julgando infeliz, se julgando... Seja lá o que for que está... ligada a isso, né? Saber lidar com a gente mesmo é uma arte, né? O problema de você se relacionar não é nem com os outros. O problema maior de relacionamento que eu vejo é nós com nós mesmos, né? Então, assim, existem duas, só para a gente falar sobre essa questão de julgamento, existem duas coisas que a gente pode falar. Uma do julgamento que a gente tem com o outro e o outro do julgamento que nós temos dentro da nossa cabecinha, que fica o tempo todo falando, você é isso, você não é capaz, isso não vai coisar. Esse juiz que mora dentro da gente, falando e repetindo, ele é terrível, terrível. E aí a gente tem que pensar em métodos, em técnicas que a gente pode usar para não ouvir esse juiz e não achar que ele está falando a verdade, porque chega um ponto que ele vai te levar exatamente a ter essas ideias, porque esse juiz não consegue lidar com ou o fracasso ou com a tristeza, ou seja lá o que a pessoa, ou a ansiedade, porque existem vários motivos, né, das questões ligadas ao suicídio. Então, aí a gente vê, né, e como existe esse autojuízo, há mecanismo, há técnicas que você pode desenvolver para tentar responder esse juiz interno. Então, ele diz assim, você não vale nada, né? Imagina o seguinte, que uma criança ou um adolescente que é bullying na escola, por exemplo, né? Que os níveis de suicídio na adolescência têm subido, assim, muito. Por quê? Porque a pessoa não sabe lidar com o quê? Com o julgamento do outro. E aí, tá? E aí o que ela faz? Ela acredita naquele julgamento e aí ela começa a se julgar dentro da cabecinha dela, né? Então a pessoa diz assim, você é feia, ou você é gordo, ou você, seja lá o que for, ou você é burro, ou alguma coisa. Então a pessoa não consegue lidar com o julgamento do outro. E aí ela também começa num processo de auto-julgamento que vai cada vez minando mais. Uma pessoa, sabe, assim, eu penso assim que uma pessoa que chega ao ponto de querer se matar, de querer tirar sua dor, né? Isso não foi do dia para o outro. Isso foi algo que foi
sendo já vem vindo, alimentado. né? Há muito tempo. Eu tenho essa mesma opinião que você, Anara. Mas o que eu posso falar de mim, né? O que me surpreende, o que me impressiona é isso, quando a pessoa já está nesse nível, no nível do ápice de cometer o ato, como essa pessoa vai ser ajudada? Porque isso que a gente está falando realmente são os mecanismos de defesa para quem ainda não está lá. Porque quando a pessoa já está no ápice de acreditar no julgamento, de se auto-julgar o tempo todo, eu acredito ser muito difícil tirar a pessoa dali. Não é? É como uma depressão. É um pouco mais fácil nós tentarmos controlar e não chegarmos à depressão. Mas depois que você já está lá, para você sair é um pouco mais difícil. Com não certeza, mas são um mecanismo que se você começa a pensar nisso, são coisas que diz assim, é um caminho para você buscar uma ajuda, porque se você está já nesse ápice, você tem que buscar uma ajuda, mas talvez um psicólogo, talvez um psicanalista, talvez alguém da área, não necessariamente só na psiquiatria, né? Para você ajudar, para que essa pessoa possa fazer com que você vá mudando a perspectiva de vida e vai abrindo e vai aprendendo a lidar com o juiz. Eu acho assim que quando a pessoa está nesse estado de fazer isso, já está nesse ápice lá de eu vou fazer, ela realmente não está conseguindo ver absolutamente mais nada na vida dela, a não ser que ela vai ter que fazer isso para terminar com a situação. Raramente ela está pensando que existe alguém que possa ajudá-la. Porque se ela começar a pensar que existe alguém que possa ajudá-la, ela vai tentar. Porque ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Então, ela precisa começar, se ela pensa nisso, se ela pensa que pode ter uma perspectiva diferente, se ela pelo menos pensar assim, se eu aprender a lidar com o meu auto-juízo, eu vou sair dessa dor. Se eu aprender a lidar com o meu próprio auto-julgamento, eu vou sair dessa dor. O problema não é você ouvir técnicas só de quando você começa a responder ao juiz, mas é você ter a esperança de que alguém pode te ajudar nessa área. Então, é aí que entra o psicólogo, é aí que entra a psicanálise, é aí que entra, sei lá, a constelação familiar, que também pode ajudar muito nesse sentido. Inclusive, eu até recomendo que as pessoas façam também. Às vezes, 1, 2, 3 sessões de constelação familiar tira certas coisas, né? Que se você teve um suicida na sua família, pode ser que você esteja carregando aquilo. Então, assim, tem tantos caminhos. E o que se a pessoa conseguir entender que a solução para a dor dela já tá bom. Porque aí ela só precisa procurar. O problema é quando ela não diz para ninguém, não fala para ninguém e não consegue ver que se ela aprender a lidar com ela mesma, não estou dizendo de momento, não é assim, Natália, se você aprender a lidar com você mesmo, você vai ser feliz. Não. Você aprender a lidar com você vai ser feliz, mas é um processo, sabe? Assim, são dias, são exercícios, são treinamentos e buscando ajuda, né? Então, assim, às vezes a pessoa acha assim, um psicólogo jamais vai me ajudar. Um psiquiatra jamais vai entender minha dor. Minha mãe jamais vai compreender, né? E não necessariamente, né? Então, assim, tem gente preparado para compreender uma pessoa que esteja pensando nisso, tá? Sabe, assim, há soluções, há caminhos para você deixar de ter esse tipo de pensamentos. E às vezes, como nós que somos espíritas, podemos até pensar num caso de obsessão também. Nós temos que trazer isso para a nossa discussão. E se à vontade, se você tiver
com o espírito obsessor do seu lado esteja incentivando você a ter esse tipo de pensamento, né? Que começou assim como uma vontadezinha e aquilo está sendo alimentado por uma entidade espiritual. Então, assim, vale a pena ir no centro espírita, pelo menos para ver, pelo menos para conversar com alguém, pelo menos para colocar o seu nome. Uma reunião mediúnica, vale a pena, né? Super a pena esse tipo de coisa. E também eu vejo que cada caso é um caso. Nós somos únicos, nós somos um universo em nós mesmos. E, às vezes, o que é uma grande dor para mim, para a Natália não é. É uma coisa pouca. Então, às vezes, eu crio essa bola de neve, vou criando aquilo na minha cabeça. Ai, isso aqui não tem solução, não tem jeito. E vai ver que eu vou conversar com uma pessoa e a pessoa diz assim, não, sabe, menina, isso você resolve. Não é? Então, a gente precisa ver que nós vemos uma coisa de um jeito, mas não quer dizer que aquele jeito é o jeito real. Talvez a gente esteja fantasiando, criando um problema muito maior do que exista de verdade. Nós precisamos ter essa consciência que nós temos ainda muito que aprender. Nós temos muito que aprender no sentido, tem pessoas que só acreditam na vida do corpo, na vida material, então eu vou me matar, tirar minha vida, que eu tiro a minha vida, o problema morre. Aí tem pessoas que acreditam que tem vida após a morte, mas mesmo assim estejam pensando na mesma coisa. Aí já é uma outra perspectiva, mas não tirou essa pessoa do desejo de tirar a vida do corpo, mesmo entendendo que existe a vida após a morte. Exatamente. Né? E assim sucessivamente. Cada caso é um caso. É importante dar uma chance para você, para nós, para mim, para saber, será mesmo que o que eu estou pensando é assim, um bicho tão feio, tão cabeludo, do jeito que eu estou pintando? Exatamente, porque a gente não é acostumado. O problema, a gente não é acostumado a questionar a nós mesmos. E acreditar 100% nos pensamentos que nos vêm. E acreditar 100% na nossa perspectiva de vida. Tem até um desses terapeutas aí, que fala sobre a espiritualidade e tudo, que ele diz que a maior questão em termos de autoconhecimento, em termos de autoamor, em termos de você se conhecer, é você sempre fazer essa pergunta, né? E se eu estiver errado? Né? Eu já falei isso até uma vez na Oficina do Sentimento. E às vezes o que falta a pessoa que quer se matar é exatamente isso. Se perguntar, e se eu estiver errado? E se a minha forma de sentir a vida está errada? Ou seja, e se houver outros caminhos que eu não estou conseguindo ver agora? Porque sempre há. O problema é que a gente não consegue ver, né? Mas e só da gente perguntar, gente, se eu estou com pensamento suicida, e se eu estiver errado? Que se na verdade tiver tantas outras soluções e sou eu que não estou vendo, né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente pode fazer e começar a duvidar. Porque, olha, eu vejo muito isso. Cada ser humano, cada universo sente a vida e tem a perspectiva de vida completamente diferente um do outro. Às vezes é 2 irmãs, 3 irmãs, um irmão e uma irmã, criada na mesma família, recebendo a mesma educação. Aí você vê um que é extremamente positivista, aí você vê outro que é extremamente negativo. Né? Então, assim, o espírito já traz aquilo com ele. Né? Então, por exemplo, nós 3 aqui batendo esse papo. Eu tenho uma forma de sentir a vida, a Natália tem outra e a Cíntia tem outra. Qual que está certo e qual que está errado? Nenhuma. Tá todas certas, só que não tem nenhuma perfeita. Nem a minha forma, nem a sua e nem a dela. E aí a gente entende, quer dizer, como nós somos seres ainda
completamente imperfeitos, né? A nossa forma de ver a vida é uma forma única e nossa. Então, se você não abrir a mente para ver que a sua forma não é a única forma de viver, que existem outras formas de viver ou outras perspectivas, porque você já nasce com aquela, né? Você vem trazendo através das suas dores que você passa na sua vida. Às vezes você te ensinaram, né? Quando criança, não através de palavras, mas através de atitudes. Às vezes te ensinaram a ser uma pessoa negativa, né? A não conseguir ver o lado positivo da vida. Mas isso não quer dizer que o positivo não exista. Com certeza, eu concordo plenamente com o que você está falando, Ionara. E o fato de nós enxergarmos a cada um de nós de uma maneira diferente e começar a perceber isso faz com que possamos ter novas visões e novas esperanças. Então, se alguém estiver ouvindo a gente, né, as pessoas que estiverem ouvindo a gente, e às vezes tem esse tipo de pensamento, abrir um pouquinho o coração e escutar essa palavra, né? Esperança, a esperança. Conversa com alguém, procura algo que você ainda acredita, seja na fé, numa religião, seja em alguma comunidade que você faça parte, porque assim você aprende a olhar a vida de uma outra forma, olhar o problema de uma outra forma, sabendo que tudo tem solução, né? Para todo problema há uma solução. E como diz, o que não tem solução, solucionado está. Entende, né? Então, e muitas vezes, e não precisa ser uma coisa tão drástica, né? Às vezes a coisa é muito mais leve do que a gente imagina. Bem, o assunto é muito, muito extenso, muito vasto, mas a gente já vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Cíntia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada também. Ionara, muito obrigada pela participação, por mais uma vez essa explanação. Obrigada a você. E nós deixamos aqui o nosso contato, a nossa página do Facebook, o Broward Spirit Society, facebook.com/Broward Spirit Society. E também nós temos o nosso e-mail, que é o podcastbss@gmail.com. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem bater um papo, quiserem conversar, é só vocês entrarem em contato com a gente, que a gente está aqui à disposição. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Natália Mota e até a próxima.